Naquela noite, o céu parecia mais antigo do que a própria terra. O vento passava devagar pelas dunas ressequidas, e o som que vinha de longe lembrava um cântico sem palavras, como se alguém, atrás da abóbada escura, soplasse notas que os homens haviam esquecido de cantar. O velho pastor, a quem chamaremos de Mica, caminhava em silêncio, acostumado a medir o tempo pelo brilho das estrelas e a distância pelo cheiro da poeira. Aos 55 anos, já havia visto colheitas falharem, cidades se erguerem e ruírem, amigos partirem sem despedida, mas nunca tinha ouvido o céu falar com tanta clareza. Porque naquela noite, o céu chamou, não com trovões, não com relâmpagos chamou por dentro. No começo, Mica pensou que fosse a memória pregando peças, como acontece quando a saudade visita o peito no meio da madrugada. Mas o chamado vinha com uma calma que não era humana. Trazia uma ordem que o corpo entendia antes da cabeça. Olha para cima. Ele obedeceu como quem atende a um pai que já partiu. E então viu uma linha de luz, fina como um fio de lâmina, cortando a escuridão de leste a oeste. Não era estrela cadente, era uma escrita lenta, contínua, paciente, desenhando no firmamento um traço que parecia medir a respiração do mundo. O coração de Mica bateu diferente. Não de medo, mas de reconhecimento. Como se a alma, cansada de esquecer, enfim lembrasse. O chamado ficou mais nítido quando o vento cessou. A noite prendeu o fôlego. O silêncio ganhou corpo, e o corpo do silêncio foi uma voz. Chegou a hora. Não era linguagem de boca, era linguagem de sangue, dessas que a gente não escuta com os ouvidos, mas com a espinha. Mica se ajoelhou por reflexo, não por costume. Lembrou-se do que o avô contava ao pé do fogo. Que existem horas em que o céu se inclina e os antigos descem para pesar a medida da nossa coragem. O avô chamava esses antigos de juízes de estrelas, os Anunnaki, sussurrava, olhando para os lados, como quem teme acordar forças adormecidas. Mica nunca soube se aquilo era história para assustar menino ou lição para homem feito. Naquela noite, entendeu que era aviso. Do horizonte, ergueu-se uma claridade que não doía nos olhos. Não era largada de aurora. Era como se a própria noite acendesse por dentro, revelando contornos que o dia costuma esconder. O chão vibrou na planta dos pés, não como tremor de terra, mas como um acorde grave de instrumento antigo. Ao longe, junto ao leito seco do rio, sombras tomaram forma. Não se moviam depressa nem devagar, moviam-se na velocidade da certeza. Havia nelas um desenho impossível de confundir com o de homens. Largas nos ombros, altas como as datas esquecidas nos calendários, e ainda assim estranhamente familiares, como parentes de um lado da família que nunca conhecemos, mas reconhecemos no espelho. Mica quis falar, mas o ar pesou na garganta, como quando a gente vai dizer a verdade depois de uma vida inteira de silêncio. Então, lembrou da recomendação do sábio da aldeia. Quando o céu se manifestar, não apresente pedidos, apresente o coração. Fechou os olhos por um instante e viu, na escuridão da pálpebra, cenas que já não cabiam nos dias. A seca que chupou o leito do rio, a disputa entre irmãos por um pedaço de terra, a mentira que ele mesmo contou para não perder um negócio. Se vieram pesar-me, que me encontrem inteiro, pensou, e abriu os olhos. As figuras estavam mais próximas. Não pisavam a poeira. A poeira é que parecia abrir passagem, como água cortada pela proa de um barco. A luz que as envolvia não fazia sombra, era luz de dentro, luz que não disputa com a noite, apenas a preenche. E então, sem que boca e língua se metessem, a voz falou de novo, não em Mica apenas, mas na extensão de tudo. Chamamos quem ouve. Viemos medir quem lembra. O velho sentiu a frase se alojar entre os ossos e percebeu que não era o único ali. Em pontos diferentes do vale, outras pessoas tinham parado seus afazeres, ergueram a cabeça e escutaram. Cada um recebeu o chamado no idioma da própria consciência. Para o ferreiro,
Soou como metal em brasa tocando água. Para a parteira, como o primeiro choro recém-nascido. Para Mica, foi cheiro de chuva em terra rachada. Foi então que os Anunnaki, se assim podemos nomear o que nossos antepassados apenas insinuaram, abriram as mãos. Não havia armas, havia medidas. Uma balança feita de silêncio, um fio de prumo feito de tempo, um compasso que desenhava círculos não no chão, mas nos caminhos do coração. E na medida em que essas ferramentas, se é que eram ferramentas, se posicionavam, os erros dos homens vinham à tona como peixes que saltam quando a água recebe luz. Não para condenar, para mostrar a marca que deixaram. Mica viu diante de si os desvios que escolhera por medo. Sentiu vergonha, mas não desespero. A vergonha que corrige, não a que paralisa. Um dos seres, ou a ideia de um ser, pois chamar de é pobreza de linguagem, voltou-se para o leito seco do rio. Fez um gesto simples, como quem recorda um velho costume, e o vento mudou de lado. As nuvens, que há meses escolhiam outras paragens, se ajuntaram como boiada no fim da tarde. Não choveu. Ainda não, mas a promessa da chuva caiu sobre a pele de Mica como uma absolvição. A prova começa assim, entendeu ele, não com castigo, mas com possibilidade. Ao seu lado, ninguém. Dentro dele, companhias que há muito tinha expulsado. A coragem de pedir perdão, a humildade de recomeçar pequeno, o respeito pela palavra dada. A noite, que parecia não ter fim, ganhou uma borda de claridade. O traço de luz no alto, aquela escrita lenta, curvou-se, formando algo parecido com um olho que observa sem piscar. Mica não se sentiu vigiado, sentiu-se visto. E ser visto, na idade dele, não é pouca coisa. Depois de décadas de lutas que não viraram história, de trabalhos que não rendem bustos, de promessas que só a gente sabe que cumpriu, ser visto pelo céu vale como selo de autenticidade. Ele respirou fundo e, sem saber porquê, levou a mão ao peito como quem firma pacto. Chegou a hora, repetiu a voz. Agora não grave, mas firme. Mediremos a cidade pelos seus velhos e os velhos pelos seus netos. Mediremos os homens pelo que fazem quando não há ninguém olhando. Mediremos a fé pelo que ela gera em quem dela recebe. Mica entendeu que o chamado não era só para ele. Era uma convocação para todos que, como ele, aprenderam a desconfiar de promessas brilhantes e a confiar no pouco que não falha. Trabalho, palavra, cuidado. Os Anunnaki não pediram templos nem sacrifícios, pediram retidão. Quando as figuras se afastaram, não deixaram pegadas. Deixaram uma linha de espera estendida sobre o vale, como roupa limpa no varal pedindo sol. Não houve aplausos, nem aleluias. Houve o peso sereno de quem sabe. Começou. E Mica, homem de poucas falas e mãos marcadas de calo, desceu o morro sem pressa, com a dignidade de quem recebeu tarefa antiga com nome novo. No fundo da garganta, um gosto de chuva. No fundo do peito, uma certeza. Quando o céu chama por dentro, é porque a terra está pronta para responder. E responder, naquela idade, ainda é o que nos torna vivos. O vale ainda guardava o silêncio da noite em que os Anunnaki haviam descido. Muitos tentaram voltar ao ritmo de sempre, fingindo que nada havia acontecido, como quem desperta de um sonho pesado e prefere acreditar que não passou de ilusão. Mas outros, como Mica, carregavam no peito o peso de algo que não se desfazia. Era como uma marca invisível, não de fogo, mas de consciência. No mercado da cidade, os rumores cresciam. Diziam que os juízes de estrelas haviam vindo para escolher entre os homens. Uns afirmavam que buscavam ouro, outros que exigiriam sacrifícios. Havia até os que garantiam que seriam anjos caídos, desejando dominar os povos. Mas para Mica, que ouvira o chamado por dentro, não havia dúvida. A prova não seria feita de espadas nem de tributos, mas de escolhas. Certa tarde, um estrangeiro chegou ao portão da cidade. Roupas rasgadas, pés cobertos de poeira, rosto marcado pela fome, pediu água, pediu pão.
Muitos passaram direto. Outros riram, dizendo que os tempos estavam difíceis para todos. Mica, lembrando-se da voz que dissera: "Mediremos os homens pelo que fazem quando não há ninguém olhando", hesitou apenas um instante. Ofereceu-lhe o último pedaço de pão que guardava para o jantar. O estrangeiro aceitou com lágrimas nos olhos e, ao se afastar, ergueu o rosto para o céu, como quem agradece não apenas ao homem, mas àquilo que move os céus. Naquela noite, o mesmo clarão voltou a se desenhar no firmamento. Não era tão intenso quanto antes, mas suficiente para que os atentos percebessem. E junto com ele, a sensação de que algo havia sido registrado não em tabuletas de argila, mas no tecido invisível da balança celeste. A prova começara em silêncio, no gesto pequeno, na partilha de um pedaço de pão. Dias depois, um conflito surgiu entre dois irmãos que disputavam a posse de um campo. A comunidade aguardava a decisão do juiz local, mas quando os irmãos se aproximaram, as estrelas cintilaram de modo incomum. O juiz hesitou, temendo que qualquer sentença pudesse ser medida pelo olhar dos visitantes celestes. Então pediu que Mica desse sua palavra. O velho, surpreso, falou apenas o que sentia. O campo pode ser dividido, mas o sangue não. Melhor perder terra do que perder irmão. O povo ficou em silêncio. Pela primeira vez em muito tempo, ninguém ousou contestar. E ao longe, um som leve, semelhante a um cântico, ecoou nas montanhas. Era assim que os Anunnaki testavam. Não com raios ou guerras, mas com dilemas que revelavam o coração. Cada gesto de bondade, cada ato de injustiça, cada escolha entre a ganância e a compaixão, tudo parecia desenhar um mapa invisível. E cada homem e mulher eram chamados, ainda que não percebessem, a revelar quem realmente eram. Mica entendia agora. A prova não era coletiva apenas, era íntima, como um espelho colocado diante da alma. Não se tratava de vencer batalhas, mas de vencer a si mesmo. O sol voltou a castigar o vale. O leito seco do rio, que naquela noite parecera prometer chuva, continuava rachado como pele sem cuidado. O povo murmurava: "Se são juízes, por que não nos trazem água? Se são deuses, por que não mostram poder?" O coração humano, impaciente, queria sinais imediatos. Mas os Anunnaki não atendiam ao capricho da pressa. Na terceira noite após o chamado, a cidade inteira foi envolvida por um fenômeno estranho. O céu parecia imóvel, como se o tempo tivesse parado. O vento cessou, os animais se calaram, e até o respirar das crianças parecia suspenso. Então, no centro da praça, ergueu-se uma luz vertical, como coluna que unia céu e terra. Não queimava, não ofuscava, mas atraía todos os olhares. Do interior da luz surgiram formas. Não eram sólidas como carne, nem etéreas como fumaça. Eram ambas as coisas, presença e ausência. 7 tronos foram dispostos em círculo, feitos de nada e de tudo ao mesmo tempo, como se a própria noite tivesse se curvado para lhes dar assento. Eram os Anunnaki, agora visíveis para todos. O povo caiu de joelhos, alguns por devoção, outros por medo. Mas os visitantes não pediram louvores. Apenas ergueram algo que parecia uma balança feita de estrelas. E uma voz, não uma, mas muitas em uníssono ressoou: "Mediremos a cidade." Homens e mulheres foram trazidos diante da luz. Cada um, ao se aproximar, via refletido diante de si não seu corpo, mas suas escolhas. Um comerciante que enganava nos pesos viu sua mentira brilhar como nódoa negra. Uma viúva que partilhava o pouco que tinha viu seu gesto refletido como chama dourada. Não havia defesas, não havia desculpas, apenas verdade. O tempo ali não seguia o curso comum. Um instante parecia século, um século parecia instante. Era como se as areias da ampulheta tivessem se transformado em espelhos e cada grão refletisse uma memória esquecida. O povo compreendeu. Não era um julgamento para condenar, mas para revelar. O homem não era acusado pelos Anunnaki, mas por sua própria vida. Mica, chamado por último, caminhou até a luz. Seu coração tremia,
não por medo da morte, mas por medo da verdade. Viu diante de si tanto as falhas quanto os gestos de bondade. Viu o pão dado ao estrangeiro, mas também a mentira contada anos antes. Não houve sentença, apenas equilíbrio. E nesse equilíbrio, uma paz estranha se derramou sobre ele, como se a justiça verdadeira não fosse castigo, mas clareza. Quando a visão terminou, os tronos desapareceram como se nunca estivessem ali. Mas a praça guardava o silêncio de quem testemunhou o impossível. Ninguém ousou falar alto naquela noite. Cada um sabia que fora pesado nas areias do tempo, e cada um saiu dali diferente, ainda que não confessasse. Após o julgamento na praça, muitos acreditaram que tudo havia terminado. Fomos pesados e nada mais aconteceu, murmuravam alguns. Mas os mais sábios perceberam que aquele era apenas o início, pois o verdadeiro teste não se encerra em visões, mas na realidade do dia a dia. E então veio a prova. No meio do verão, quando a terra já sofria com a seca, uma nuvem negra surgiu no horizonte. Mas não era nuvem comum, trazia em si faíscas que lembravam fogo líquido. O vento mudou de direção e em poucas horas o céu se transformou em uma abóbada ardente. Do alto desceu um raio que incendiou as montanhas distantes. Ao mesmo tempo, das profundezas da terra, jorrou água em torrente, inundando os campos próximos. Fogo e água, contrários e implacáveis, se encontraram diante do povo. Os Anunnaki, invisíveis aos olhos comuns, estavam presentes. Não como figuras, mas como consciência que envolvia cada coração. A mensagem era clara. A humanidade seria provada pela forma como enfrentaria os extremos. Muitos se desesperaram. Uns fugiram do fogo, outros da água, cada qual tentando salvar apenas o próprio destino. Mas houve os que se uniram para proteger os mais frágeis, guiando crianças para lugares altos, carregando idosos nos ombros, repartindo o pouco que podiam carregar. Mika, já idoso, não tinha força para carregar mais do que o próprio corpo. Mas lembrando-se da balança de estrelas, decidiu permanecer firme. Ajudou como pôde, guiando os jovens com palavras, lembrando-lhes que a coragem é maior que o pânico. O fogo pode queimar e a água pode afogar, dizia, mas o que realmente pesa é o que fazemos quando tudo ameaça ruir. A tempestade durou 3 dias e 3 noites. Quando enfim cessou, parte da cidade estava em cinzas, parte em lama. Muitos bens se perderam, mas poucas vidas. E isso porque alguns escolheram salvar uns aos outros, em vez de salvar apenas a si mesmos. Na 4ª noite, um clarão suave desceu do céu. Não havia tronos, não havia vozes, apenas uma sensação de aprovação, como se a própria terra tivesse suspirado aliviada. O povo entendeu. O fogo e a água não eram castigos, mas a grande prova. E mesmo entre erros e quedas, muitos haviam mostrado que ainda restava luz nos corações humanos. Passados os dias de fogo e inundação, o povo acreditou merecer descanso. Mas os Anunnaki nunca se manifestavam apenas uma vez. Eles eram como as estações. Retornavam quando menos se esperava, cada vez trazendo nova lição. Certa noite, uma estrela diferente brilhou no céu. Não era a mais brilhante, mas tinha algo singular. Parecia mover-se, como se acompanhasse os passos daqueles que caminhavam pelo vale. Crianças apontavam, idosos murmuravam. Uns diziam que era presságio de bênção, outros de desgraça. Mika olhou para o alto e reconheceu no brilho da estrela o mesmo traço que vira no chamado inicial. Mas agora não era um corte no firmamento, era um guia. Ele percebeu que a estrela só se revelava a quem a buscava com fé. Para os indiferentes, não passava de ponto comum no céu. No silêncio de sua casa, Mika teve um sonho. Nele, a estrela transformava-se em caminho luminoso, que atravessava não apenas o céu, mas também o coração dos homens. E uma voz lhe dizia: o que guia não é a luz em si, mas a disposição de segui-la. Na manhã seguinte, contou o sonho à comunidade. Muitos zombaram.
mas alguns acreditaram. E juntos, guiados pela posição da estrela, encontraram um antigo templo enterrado sob areia e pedras. Dentro não havia ouro nem armas, apenas inscrições antigas que falavam do equilíbrio entre luz e trevas e da necessidade de guardar a chama interior, mesmo quando tudo ao redor parece apagado. A estrela, então, passou a ser chamada de Estrela Guardiã. Para uns, era apenas coincidência. Para outros, sinal de que os Anunnaki deixavam pistas, lembrando que a verdadeira proteção não vinha de muros ou exércitos, mas da fidelidade ao que é justo. E assim, pouco a pouco, o povo começou a compreender. Cada manifestação não era para impressionar, mas para ensinar. E cada ensinamento se tornava um degrau rumo a algo maior, algo que ainda estava por vir. Os dias que seguiram a revelação da Estrela Guardiã foram de aparente calma. O povo acreditava que, tendo sobrevivido ao fogo e à água, e tendo recebido um guia celeste, já havia cumprido o destino que lhe cabia. Mas o maior desafio não estava fora, e sim dentro. Foi numa madrugada sem vento que a sombra se ergueu, não sombra de nuvem nem de montanha, uma sombra viva, que parecia ter vontade própria. Surgiu no horizonte como névoa, mas não era névoa, movia-se como exército silencioso. Quando chegou às portas da cidade, muitos sentiram calafrio, mesmo sem ver. Porque a sombra não se mostrava de imediato, entrava pelas frestas do medo, pelos pensamentos de rancor, pela ambição guardada em segredo. Os Anunnaki, invisíveis, deixaram-se perceber apenas como presença sutil, como se observassem à distância. Era a prova definitiva. Não imporiam defesa, mas esperariam pela escolha do coração humano. Naquele dia, vizinhos que antes haviam se ajudado começaram a desconfiar uns dos outros. A seca voltou, mas desta vez não pela falta de água, e sim pela ausência de confiança. A sombra alimentava ressentimentos antigos, lembrava dívidas não pagas, acendia ciúmes esquecidos. Em poucas horas, irmãos se estranhavam, casais se acusavam, amigos se tornavam inimigos. Foi então que a Estrela Guardiã brilhou com força incomum, como se chamasse os que ainda tinham coragem de resistir. Mica reuniu os que acreditavam e os levou até o templo descoberto. Ali, diante das inscrições antigas, repetiu as palavras: "A luz vence apenas quando se mantém dentro." O povo, dividido, precisava escolher. Uns abraçaram a sombra, deixando-se levar pela raiva. Outros, inspirados por Mica e pela estrela, resistiram, mesmo com medo. E foi nesse contraste que a batalha começou. Não entre exércitos, mas entre consciências. Cada gesto de bondade acendia uma chama invisível, cada traição, um buraco de escuridão. Na visão de alguns, o vale inteiro tornou-se campo de guerra, figuras de sombra contra figuras de luz, não metáforas, mas realidades visíveis aos olhos que ousavam enxergar além da carne. E no meio desse embate, os Anunnaki surgiram, não como salvadores, mas como juízes silenciosos, anotando o peso de cada escolha. A batalha durou dias. Quando enfim cessou, não havia vencedor absoluto. A cidade estava marcada, metade consumida pela sombra, metade iluminada por pequenos atos de coragem. Mas os que resistiram compreenderam. A maior luta não se trava contra inimigos externos, e sim contra a escuridão que habita dentro de nós. E nesse aprendizado, os Anunnaki voltaram a se ocultar. Mas a Estrela Guardiã permaneceu brilhando, lembrando a todos que a guerra não terminara, apenas começara. Após a batalha invisível que dividira o povo, muitos estavam cansados. Cansados de lutar uns contra os outros, cansados de duvidar, cansados de carregar marcas que não se viam, mas se sentiam no coração. Foi então que uma nova manifestação ocorreu, não no céu, mas no subsolo. O chão tremeu suavemente, e no leito seco do rio abriu-se uma passagem. De lá emergiu uma escadaria feita de pedra polida,
que parecia ter sido guardada por séculos. Alguns, movidos pela curiosidade, desceram. Outros temeram que fosse a armadilha da sombra. Mas Mika, guiado pelo brilho da estrela, liderou o grupo. No fundo da escadaria havia uma caverna imensa, iluminada por cristais que emitiam luz própria. Ali, dispostos em círculo, estavam objetos que ninguém soube nomear, instrumentos que pareciam medir o tempo, tábuas gravadas com símbolos desconhecidos, e no centro, uma pedra grande, lisa, como mesa de julgamento. Quando todos se aproximaram, vozes ecoaram não de fora, mas de dentro. Eram os Anunnaki. Falaram sem língua, mas com verdade. A batalha que viram foi apenas reflexo. A guerra maior ainda virá. Mas vocês não estarão sós, se guardarem o pacto. O povo se entreolhou. Que pacto? Perguntaram uns aos outros em pensamento. A resposta veio como sopro. Guardar a luz uns nos outros. Cuidar da chama como quem protege o próprio sangue. Não haverá vitória sem unidade, e não haverá unidade sem justiça. Então, sobre a pedra, apareceu um traço luminoso que se dividiu em 3 partes, como se fosse aliança tripla: corpo, espírito e comunidade. Cada um dos presentes colocou a mão sobre a pedra, e ao fazer isso, sentiu uma energia suave percorrer o corpo, como se a própria vida tivesse sido renovada. Não era magia, era responsabilidade. Ao voltarem à superfície, o povo estava mudado. Não havia riquezas novas, nem armas milagrosas, mas havia algo mais valioso: a consciência de que haviam sido aceitos como guardiões. Guardiões da luz, não apenas para si, mas para as gerações futuras. A estrela guardiã brilhou mais forte naquela noite, como se confirmasse o pacto. E Mika, olhando para o céu, compreendeu. Os Anunnaki não eram apenas juízes ou guerreiros. Eram professores severos que ensinavam através de provas duras. E a lição daquele dia era clara. Quem guarda a luz não apenas sobrevive, constrói caminho para os que virão. Os dias depois do Pacto dos Guardiões trouxeram uma estranha sensação de equilíbrio. A cidade, marcada pela batalha entre luz e sombra, parecia respirar mais tranquila. Muitos acreditavam que o pior já havia passado, mas os Anunnaki nunca apareciam sem deixar uma trilha de enigmas, e o pacto selado no subsolo não era um fim, era apenas uma preparação. Foi uma criança a primeira a perceber. Certa noite, apontou para o céu e perguntou: por que as estrelas estão se movendo? Os adultos riram, pensando ser imaginação. Mas quando levantaram os olhos, viram o impossível. Constelações inteiras pareciam mudar de lugar, como se o firmamento fosse tecido vivo que alguém puxava de um lado. Na manhã seguinte, o sábio da cidade encontrou, no templo redescoberto, uma inscrição até então invisível. Sob a luz da estrela guardiã, os símbolos se tornaram claros. Diziam: quando o céu se mover, a profecia retornará. Os que guardarem a chama verão o caminho. Os que negarem serão consumidos pela escuridão. O povo entrou em pânico. Uns diziam que o fim do mundo estava próximo. Outros acreditavam que os Anunnaki voltariam para levar apenas os escolhidos. Havia ainda os que temiam ser prova de castigo eterno. Naquela mesma noite, Mika sonhou com uma visão. No sonho, via a estrela guardiã multiplicar-se em 7 pontos, formando uma nova constelação. No centro dela, uma linha de fogo traçava o céu, como ponte entre mundos. E uma voz suave, mas firme, dizia: a profecia retorna, o ciclo se repete. Preparem-se. Ao acordar, Mika entendeu que não era apenas sonho. Era anúncio. Compartilhou com a comunidade. E alguns o ouviram com respeito. Mas outros zombaram, dizendo que o velho via sinais em tudo. No entanto, o céu confirmou. Na terceira noite, os 7 pontos apareceram de fato, brilhando como nunca. E de repente, uma coluna de luz desceu sobre o vale, iluminando-o como se fosse dia.
No centro da claridade surgiu a figura de um Anunnaki não etéreo, mas quase palpável, como se tivesse cruzado o limite entre mundos. Sua presença não causava medo, mas silêncio. Ele não precisou falar, sua própria existência já era mensagem. Mas ainda assim, palavras ecoaram. O pacto foi aceito, mas a profecia deve se cumprir. Não viemos para governar, viemos para recordar. O que foi esquecido deve retornar. Então a figura ergueu a mão, e no céu apareceu um sinal. Duas espirais entrelaçadas, girando lentamente, como se o próprio DNA da criação tivesse sido desenhado no firmamento. Para os simples, era apenas espetáculo. Para os que guardavam a chama, era revelação, a lembrança de que o homem não era apenas barro, mas portador de centelha vinda do alto. Naquele instante, alguns caíram de joelhos agradecendo. Outros gritaram de medo. E houve ainda os que correram para esconder-se, incapazes de suportar a luz, pois o sinal das estrelas não deixava espaço para neutralidade, ou se acolhia ou se rejeitava. Mica, com os olhos marejados, ergueu a voz. Não nos trouxeram ouro, não nos deram armas, trouxeram-nos memória. O que carregamos não é fardo, é herança. A escolha é nossa. A luz então se dissipou, e o Anunnaki desapareceu como se tivesse se fundido ao ar. Mas o sinal das estrelas permaneceu gravado no céu por 7 dias e 7 noites, visível para todos os povos da região. Cada olhar para o alto lembrava a todos que o tempo não era mais o mesmo. A profecia havia retornado e com ela a promessa de uma nova era. No 8º dia, o céu voltou ao normal, mas dentro do coração dos que viram, nada seria como antes. O sinal desaparecera, mas a marca ficara, e com ela a certeza de que os Anunnaki voltariam, não para destruir, mas para medir mais uma vez se a humanidade estava pronta para caminhar além das estrelas. O sinal das estrelas havia desaparecido, mas sua lembrança continuava a arder no coração do povo. Durante 7 noites, todos puderam contemplar as espirais luminosas que giravam no firmamento, como se o próprio céu revelasse o segredo da criação. Quando enfim sumiram, não deixaram vazio, deixaram inquietação. O que significava aquele chamado? Qual era, afinal, o papel dos homens diante dos Anunnaki? Foi nesse período que algo inesperado aconteceu. Entre os que haviam sido tocados pela luz da estrela guardiã e os que haviam cedido à sombra na grande batalha, surgiu um movimento de aproximação. Eram inimigos recentes, marcados pela desconfiança, mas sabiam que o tempo da divisão não podia durar. Pois se a profecia havia retornado, como dizia Mica, então nenhum lado conseguiria suportar sozinho a carga que estava por vir. Na praça da cidade, sob o brilho pálido da lua, um grupo de anciãos e jovens se reuniu. Não havia discurso ensaiado, nem cerimônia. Havia apenas a necessidade de falar. Alguns confessaram sua vergonha por terem seguido a sombra. Outros reconheceram que, embora guardassem a chama, haviam sentido orgulho e soberba. E assim, pouco a pouco, perceberam que tanto luz quanto trevas habitavam dentro de cada um, e que a verdadeira força não estava em negar uma parte, mas em aprender a equilibrá-las. Na terceira noite dessa convivência frágil, os Anunnaki se manifestaram novamente, não em tronos de luz, nem em colunas flamejantes, mas em um sussurro coletivo que cada um ouviu em sua própria língua interior. Nem a luz existe sem a sombra, nem a sombra resiste sem a luz. O equilíbrio é a chave, a aliança é a ponte. Essas palavras, gravadas em silêncio, mudaram a atmosfera. Muitos esperavam que os visitantes celestes pedissem adoração ou submissão, mas em vez disso, os Anunnaki pediam que o povo aceitasse a própria complexidade, pois como juízes, eles não buscavam perfeição, mas honestidade diante da própria natureza. E assim nasceu o Pacto da Aliança. Não foi registrado em tabuletas nem proclamado com trombetas. Foi firmado no íntimo. Cada homem e mulher reconheceu em si tanto a chama da luz quanto o eco da sombra.
e decidiram que a cidade só sobreviveria se aprendesse a conviver com ambas, buscando equilíbrio. Mika, testemunha desde o início, falou ao povo: os Anunnaki não nos pedem pureza impossível, pedem coragem de enfrentar quem realmente somos. A sombra não deve ser negada, mas vigiada. A luz não deve ser ostentada, mas servida. Só assim poderemos caminhar quando eles abrirem o caminho para as estrelas. Naquela noite, a lua parecia maior. Alguns disseram ter visto duas figuras caminhando juntas na beira do rio seco, uma feita de claridade, outra feita de escuridão. Não lutavam, não se evitavam. Andavam lado a lado, como velhos companheiros que aprenderam a respeitar a presença um do outro. Para uns, era alucinação. Para outros, era sinal. A aliança entre luz e trevas não era apenas metáfora, era destino. Nos dias seguintes, a cidade começou a mudar. Antigos rivais aprenderam a cooperar. Quem antes roubava, devolveu parte do que havia tomado. Quem antes mentia, confessou. Não por medo de castigo, mas porque o peso da sombra só se tornava suportável quando colocado sob a claridade da verdade. Mas nem todos aceitaram. Alguns fugiram para desertos distantes, incapazes de conviver com a própria escuridão. Outros tentaram formar grupos de poder, afirmando que somente a luz era digna ou somente a sombra era forte. A cidade, portanto, não ficou unida de forma plena. E talvez fosse justamente isso que os Anunnaki queriam mostrar, que a verdadeira unidade nunca é absoluta, mas construída na tensão. No fundo, cada homem entendeu. A batalha não havia terminado, apenas mudado de forma. Não era mais guerra entre vizinhos ou visões no céu. Era a luta diária de manter viva a chama da luz sem negar a existência da sombra. E nesse aprendizado duro, o povo percebeu que caminhava para algo maior, pois a aliança entre luz e trevas não era apenas para sobreviver, mas para se preparar. Preparar-se para o que viria o retorno final dos Anunnaki, quando o pacto seria cobrado não em palavras, mas em destino. A cidade já não era a mesma. Após o pacto com a sombra e a luz, algo havia mudado no íntimo de cada coração. Mas junto à transformação vinha a sensação de espera. O povo sabia. Os Anunnaki não tinham aparecido para brincar de sinais ou assustar com visões. Certa madrugada, quando o vale dormia, a estrela guardiã brilhou com intensidade jamais vista. Seu raio cortava o céu como espada incandescente. Mika, desperto pelo clarão, saiu de casa e percebeu que não era o único. Homens, mulheres e crianças foram atraídos, como se uma força invisível os chamasse para o leito seco do rio. Ali, onde outrora se abrira a escadaria subterrânea, agora erguia-se uma estrutura de luz. Não pedra, não metal, mas matéria que os olhos mal conseguiam compreender. Era como se o céu tivesse descido em forma de ponte, ligando o vale à imensidão estelar. Os Anunnaki surgiram não como sombras ou vozes, mas em plena presença. Seus corpos brilhavam com a claridade de astros, mas seus olhos tinham ternura de anciãos. Não se apresentaram como deuses, e sim como guias. E falaram: a hora chegou, o caminho está aberto, mas só caminharão aqueles que souberem guardar em si a luz e a sombra como irmãs reconciliadas. O povo estremeceu. Uns correram para a frente, ansiosos por tocar a ponte. Mas, ao se aproximarem, foram repelidos por uma barreira invisível. Outros hesitaram, com medo de abandonar a terra. Mika, silencioso, apenas fechou os olhos e recordou cada prova. O pão oferecido, o julgamento nas areias do tempo, o fogo e a água, a estrela, a sombra, o pacto. Quando abriu os olhos, seus pés já tocavam a ponte. A travessia não era como caminhar, era como ser lembrado de tudo o que se é, sem máscaras. Cada passo trazia memórias, dores, culpas, mas também gestos de bondade, risos esquecidos, sementes plantadas. Era como se a ponte fosse feita de lembranças e só quem aceitava todas elas conseguia seguir adiante. No final,
Diante da multidão que hesitava, os Anunnaki ergueram a voz mais uma vez. Não viemos levar todos. Viemos lembrar que o caminho está sempre aberto, mas poucos ousam percorrê-lo. O segredo não é nosso, é vosso. Guardem-no, multipliquem-no, até que um dia toda a humanidade possa caminhar entre as estrelas. Então, como surgira, a ponte começou a se desfazer. Alguns poucos atravessaram com Mika, outros ficaram, olhando para o céu, com lágrimas de esperança e arrependimento. A cidade compreendeu que não era fim, mas início. O caminho estava revelado, e o último mistério não era sobre os Anunnaki, era sobre o homem. Quando os sinais se apagaram e a ponte de luz se dissolveu, o povo voltou às suas casas, mas nada era igual. Havia agora uma certeza que não podia mais ser apagada. Os Anunnaki não eram lenda, mas presença real na história humana. Não eram senhores cruéis nem deuses caprichosos, mas guardiões de um segredo maior, o de que a humanidade carrega dentro de si a centelha do infinito. O legado deles não foi ouro, nem armas, nem cidades de pedra. Foi algo mais profundo e mais duradouro. A lembrança de que cada gesto, cada escolha, cada silêncio pesa na balança do universo. A prova não terminou com a travessia de alguns. Continua todos os dias, em cada coração que decide entre egoísmo e compaixão, entre mentira e verdade, entre sombra e luz. Mika, já idoso, não viveu para ver outra aparição da estrela guardiã. Mas sua história foi contada e recontada, não como fábula distante, mas como testemunho de que é possível resistir, escolher e caminhar. Quando morreu, o povo disse que seus olhos permaneceram abertos, como se ainda contemplassem a ponte invisível. E assim nasceu a lenda, de que os Anunnaki voltariam não para destruir, mas para verificar se o pacto havia sido honrado, não em datas fixas, mas em cada geração. E que um dia, quando a humanidade finalmente aprender a conviver com sua própria sombra, sem deixar apagar a luz, a ponte será aberta novamente, não para alguns, mas para todos. Esse é o verdadeiro mistério. Não o que os Anunnaki fizeram, mas o que deixaram para que fizéssemos. Não o segredo das estrelas, mas a coragem de nos tornarmos nós mesmos parte delas.